Uma séria mamãe, uma amiga, e eu conheço de muitas longas datas. Eu louvo a Deus pela vida do irmão presbítero Linaldo, dirigente desta igreja, o Riso, tenho prazer em revê-lo de novo, pastor Rudinei, Manchileide, a todos os irmãos. Abra a tua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 1, versículo 2. Glória a Deus. Algumas pessoas classificam esse livro como profeta menores. O tema usado como profeta menores não significa que ele era menor na estatura ou em hierarquia profética, mas pelo tempo, se pronuncia pelo tempo de ministério que ele exerceu como profeta. Profeta Abacuque. Amém. Quantos encontraram? Todos acharam? Amém. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de cântico. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Tomais assento, por gentileza. Como eu disse aos irmãos, Abacuque não foi considerado profeta menor pela estatura e nem porque Deus amava mais Jeremias ou Isaías do que Abacuque. Abacuque também não foi considerado profeta porque chegou no meio do arraial em Jerusalém ou na tribo de Judá da sua época e profetizou dizendo: assim diz o Senhor. Você não vai encontrar um texto no livro que aparece Abacuque levantando a voz como profeta e dizendo: assim diz o Senhor. Mas você vai encontrar em motivo, em oração, um homem que ouviu Deus falar com ele por meio da oração. Abacuque foi classificado como profeta porque ouviu a voz de Deus e Deus falou com ele. Isso deu-lhe o título de profeta, porque ele ouviu Deus falar com ele. E o que ele ouviu de Deus mudou a sua história. O nome Abacuque significa abraço. Abraço por dias que viveram, nos anos em que viveu este homem. Era um nome muito significante para aqueles dias, porque naqueles dias eram dias de pavor, de medo, de tensão, de angústia, de desmoralização no meio cristão. Abacuque viu uma nação inteira que temia Deus, que servia a Deus, que vivia diante da presença de Deus, ser levada em cativos e levado para a Babilônia. Abacuque soube da notícia que Deus iria usar uma nação ímpia para corrigir uma nação justa, segundo a sua religiosidade. Abacuque viu Deus falar por muitas bocas e dizer que ia punir a sua igreja, ia disciplinar o seu povo, usando o cetro e o peso de uma mão ímpia e de uma nação ímpia para corrigir a sua igreja ou o seu povo naqueles dias. Abacuque viu o declínio moral, espiritual, que na sua época foi um dos momentos piores que já
Abacuque, além de toda esse declínio que a sua nação teve, Abacuque também viveu uma decadência financeira das piores. E além da pobreza que cercava o seu povo, Abacuque também presenciou uma nuvem de gafanhoto que vinha sobre o seu país, que vinha sobre o seu povo. Não bastava a ameaça que eles tinham de uma nação que vinha com muitos dentes de ferro, vinham armado com fúria para destruir sua nação. Não bastava a notícia que eles seriam devastados, suas mulheres seriam tomadas, os frutos das árvores que lhe plantavam seriam lhe arrebatados ou roubados. Ainda vem uma nuvem de gafanhoto que vem trazendo mais miséria e desgraça nos dias dos anos em que viveu o profeta Abacuque. Por isso, o nome Abacuque era tão significante para aqueles dias, porque o nome Abacuque significa abraço, e abraço divino ou abraço de Deus. Você precisa entender que no meio do caos, no meio da necessidade, quando tudo parece estar perdido, Deus levanta um homem que tem por nome Abacuque, que significa uma nova esperança, porque quando nós abraçamos Deus, nós começamos a sentir esperança. Quando sentimos o abraço de Deus, nós conseguimos sentir a fé voltar para os nossos corações. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Os dias desse homem, no capítulo 1 do livro de Abacuque, você desconhece o capítulo 3. Você observa um homem que falava com Deus e que dizia: Senhor, é inadmissível, o Senhor vai usar uma nação ímpia para corrigir a nossa nação. É verdade que o Senhor vai ter que usar o ímpio para nos corrigir. Por quantas vezes Deus falou por meio de Jeremias? Israel vivia o maior do estágio, do patamar que uma nação poderia viver. Nos dias de rei Salomão, se inaugurava o templo, e nunca se viu na história uma construção como aquela. E no dia da sua inauguração, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, havia uma nuvem que cobria todo o templo, e a Bíblia diz que nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé. O ouro que ficava comprado sobre as paredes, o bronze que iluminava o templo, a obra e a estrutura que estava sobre a casa. Naqueles dias, frequentar uma igreja como aquela, servir a um Deus como aquele, ela está vivendo o maior de todos os melhores momentos da vida. Mas a vaidade superou isso. O orgulho submergiu. Quando parecia que estava tudo bem, que eles achavam que não precisavam mais de Deus, então eles começaram a fazer aliança com o Egito, se uniram com o mundo, começaram a mandar seus mercadores para fora. E Deus levanta Jeremias e diz à nação: vocês não precisam fazer aliança com o Egito. Há uma panela que está fervendo, há um laço surrasteiro do maligno contra vocês. Mas Israel naqueles dias viraram a costa, e chegou um dia em que Deus usa Jeremias, e Jeremias, com suas expressões emocional e espiritual, vem para Israel e diz: o que foi que eu fiz, diz o Senhor, porque vocês me rejeitaram.
Jeremias descesse à casa do oleiro. Por tantas vezes eu li esse texto do capítulo 18 de Jeremias, e eu preguei 30 vezes esse texto e dizia aos irmãos: desce à casa do oleiro. Porque eu imaginava que Deus estava falando com um vaso. Quantas vezes eu li o texto e pregava dizendo: Deus vai quebrar e vai fazer de novo. A minha intenção na leitura do texto do capítulo 18 de Jeremias era entender que Deus estava falando com o vaso. Mas se você ler de fato esse texto, você vai ver que Deus diz: Jeremias, desce até a casa do oleiro. É a casa do oleiro ou a casa do vaso? Do oleiro. Aí ele chega lá e diz: observa na mão do oleiro. E ele olhou para o oleiro, mas ele começou a observar na mão do oleiro um vaso que se quebrava, e o vaso já estava pronto. Só que a Bíblia diz que o vaso é reconstruído e o oleiro prepara do jeito que quer. Aí Deus diz: eu sou o oleiro. Eu trabalhei muito tempo construindo vasos de artesanato de gesso. Eu e minha esposa. Nós fazíamos vasos de gesso e colocávamos à venda. E a coisa que mais me doía na vida era quando eu quebrava um vaso. Quando eu quebrava um vaso já pronto, bonito, daí a minha esposa já estava tudo pronto, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu só pegava nas mãos para levar, para botar para secar. E quando eu levantava, o vaso explodiu na minha mão. Você não tem noção da dor que é perder um vaso pronto. Não é pelo dinheiro que ia me agregar, é pelo valor que eu tinha de fazê-lo. Você acha que Deus tinha prazer de quebrar o vaso? E quando nós falamos de memória, jogando e lançando em rosto, dizendo: Deus, quebra o vaso. Tu acha que Deus estava falando do vaso? Ele estava falando do oleiro, do que ele sente. Verdade. Tu entende que só você sente? Não! Quando eu usava droga, eu achava que era só minha mãe, só era eu que sofria. Quando eu usava droga, eu achava que a minha família não sentia nada. Você acha que Deus não sente quando Ele vem falando com você e você vira a costa para Ele? Verdade. E você rejeita. Eu cinderamento, eu sou voz de Deus esta noite aqui. O coração de Deus é esmiuçado quando o vaso quebra. Você acha que Deus ficou feliz de quebrar o vaso? Não posso eu fazer de vós como fez o oleiro. Assim diz o Senhor, aí vem a palavra de juízo. Assim como o oleiro, o vaso quebrou na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus estava dizendo: eu dei a vocês grandes oportunidades, vocês não quiseram. Bom. Glória. Abacuque olha para o alto e fala: Deus, Senhor, tu vai destruir uma nação, vai mandar um ímpio corrigir a nação. Tu vai mandar um ímpio corrigir a tua igreja. Aleluia. Capítulo 2, Abacuque diz: e subirei ao monte, ficarei na torre de vigia, e ficarei em oração até para ver quem fala comigo, e ficarei na espera para ver quem fala comigo, porque eu preciso saber se é Deus mesmo que está falando. E o capítulo 2, Deus fala com ele de novo. Quando ele entendeu que era Deus, desperta em Abacuque o maior de todos os avivamentos.
Existem dois tipos de avivamento. Existe o avivamento coletivo e existe o avivamento interno, pessoal. O avivamento coletivo é aquele que incendeia todo mundo, a ilha, fazer todo mundo em uma só voz, um só amor. A igreja primitiva viveu isso. E eles tinham tudo em comum, eles se amavam, se abraçavam e era espelho. Mas a Bíblia tem diversos registros de avivamentos que foram individuais. Pessoas que decidiram viver uma vida com Deus, que decidiram ir embora. As coisas tivessem vindo ao contrário. Se vocês quiserem seguir os deuses das outras nações, vão embora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Um avivamento individual. Glória Um a avivamento Deus. que não espera por ninguém. Ai, ore, basture, andará, macandarai. Aleluia. Você já observou que no mundo do crime, os ladrões que são influenciados morrem rápido, mas os famosos são aqueles que tomam atitude sozinhos. Quando você toma uma atitude só, você observa que quando tem alguém que decide viver para Deus, independentemente de quem vai acreditar nele ou não, e ele está decidindo acreditar que ele vai chegar lá, nada vai parar ele. Nada. Verdade.